pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Jurisprudência. Eu me chamo Iane Mello e hoje vamos tratar de um assunto essencial sobre o direito empresarial. O tema é a Constituição, a transformação e a dissolução da sociedade. E esse assunto ele envolve várias etapas, desde o nascimento da empresa, a sua transformação e a sua dissolução. E hoje aqui no bate-papo eu estou muito bem acompanhada com os acadêmicos de Direito da Faculdade Liberais. Jazirene Palma. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eliane Meloni. Um prazer. Boa tarde. Michele Vale. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júnior. E o Alisson Mangueira. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui presente. Bom, e esse tema, ele aborda de suma importância para os empresários e para quem também deseja construir a sua empresa e sociedade. E para começar, eu vou fazer um questionamento à querida Michele. Michele, explica para a gente quais são os principais requisitos formais para que a constituição de uma sociedade empresária aconteça. Júlia, de acordo com o nosso Código Civil de 2002, em seu artigo 981, ele estabelece que as sociedades empresárias, elas necessitam do contrato social. É a partir daí que se inicia uma sociedade empresária. Nesse contrato, deve conter a qualificação dos sócios, o objeto social, o capital, a forma de administração e a participação dos lucros. E esse contrato precisa obrigatoriamente ser na junta comercial. E o que acontece se não for feito esse registro? Bom, esse registro tem que ser feito obrigatório, né? A sociedade ela é considerada uma sociedade de fato quando há esse registro. Caso não tenha o registro, ele passa a ser uma sociedade comum, ou seja, tem problemas com personalidade jurídica. Isso gera insegurança, limitações legais, dentre outros problemas que podem ocasionar. Excelente. Então podemos dizer que o registro ele é o que dá vida jurídica à empresa? Isso mesmo. Exatamente, Juliana. Um registro que garante a segurança do patrimônio e faz com que a sociedade possa atuar melhor no meio empresarial. Então, garante esse credibilidade ao mercado. É saber isso. Sim, sem dúvidas. Ele demonstra a transparência e responsabilidade empresarial. E também ele é fundamental para buscar parcerias e investimentos para as empresas. Entendi. Bom, e agora saímos do nascimento da empresa e vamos dar o salto agora para a transformação da sociedade, né? Saber como que acontece. E o que é exatamente essa transformação de uma sociedade e quando ela pode acontecer? Bem, Júlia, a transformação ocorre quando a sociedade ela muda o tipo jurídico dela, né? Que ela vem buscar, por exemplo, limitar o LTDA da empresa para a sociedade anônima, que é a SA, né? E, segundo o artigo 1073 do Código Civil, essa mudança não dissolve na sociedade, né? Mas, apesar de tudo, ela altera a estrutura da empresa. E aí, quando se realiza ela, a gente pode juntar, né, uma aprovação por meio de assembleias e são comuns entre empresas, né, que buscam o crescimento da captação de recursos, que é a maior formalização no meio jurídico no perfil dos sócios, que é buscar através dos sócios que eles fazem pela junta comercial, que é para transformar essa empresa. Todos os sócios precisam concordar com as transformações? Em regra, sim. A decisão deve ser unânime, todos devem concordar, exceto se tiver alguma cláusula no contrato social que possa ser diferente na questão da votação. O que acontece depois dessa decisão? A sociedade ela já pode atuar nos anos formatos? Bem, não imediatamente, né? É preciso registrar novamente uma alteração, né? A junta comercial, e só depois a mudança é validada, no caso, elas são válida legal, né? No caso que a gente não precisa, assim, tão por meio de ato,
é fechar, então, o registro. Mas essa transformação, então ela já gera impactos fiscais e administrativos, não é isso? Isso mesmo. A mudança do tipo societário pode alterar o regime de tributação e a estrutura da gestão da empresa. Digamos, por um exemplo, que é um caso bem simples aqui no Brasil, a mudança do MEI, né, que é o microempreendedor individual, para a LTDA, ou até mesmo da LTDA para a SA, né? Mudando a categoria, consequentemente vai também ter a mudança da tributação, né? Por exemplo, uma empresa que ela está começando, né? Tem uma estrutura pequena, como o MEI, né? E a pessoa ela começa a engrenar, começa a fazer vendas valores mais significativos, ela passa a mudar, porque o MEI ele tem um certo limite de compra, né? Consequentemente de vendas. Aí a pessoa ela almeja coisas maiores, ela pega e aumenta para LTDA, por exemplo, né? Vai aumentar o limite de compra, vai aumentar o limite de venda, consequentemente vai aumentar a tributação. Então, devido agora ao nascimento da empresa, a transformação, tudo isso é devido passo, porque segue uma linha. Não pode ser feito avulso de qualquer jeito. Tudo segue uma linha temporal para que a empresa ela tenha o sucesso. E agora nós vamos falar um pouco sobre a dissolução da sociedade, né? Porque ele tem ela também. Nesse caso, quais são os tipos de dissolução previstos em lei? Então, existem dois tipos de dissolução de sociedade. Temos a dissolução voluntária, que é aquela que é mais comum quando os sócios entre si decidem dissolver a sociedade. E também temos a judicial, que é quando um deles, por exemplo, não aceita com que aconteça essa dissolução, aí entram com a ação judicial. Existem alguns casos específicos também, como a falência, a morte do sócio unilateral da sociedade. Todas essas fazem com que exista essa dissolução da sociedade. E quando ela é voluntária, o que precisa de defesa para que se iniciar essa sociedade de forma correta? Bom, é necessário que a todas as dívidas, né, e pagar todos os funcionários e liquidar e reativar o passivo, certo? E formalizar e distrair o social. Também tem os documentos, né, necessários, que é para formalizar o fim da sociedade. Nos documentos, eles devem ter o motivo, né, de dissolução, a situação dos bens e das dívidas da empresa, certo? A forma de partilhar entre os sócios, o nome dos sócios, dos responsáveis, e encerrar também os registros da empresa, também que deve ser. E também na base legal, o distrato, ele segue com regra, né, no Código Civil. Está no artigo 1033 e também está no artigo 1038 e no 1102, né? E também ele deve ser registrado na junta comercial. E eu acredito também que essa documentação tem que estar toda preparada para poder, né, encerrar o ciclo da empresa e pagar todas as dívidas dos funcionários e também para fechar a empresa também. Então, quer dizer que seguindo esses passos, serão evitadas as responsabilidades posteriores para... Sim, sim, porque se não encerrar, se não encerrar, se não fechar esse ciclo lá da empresa, não consegue, né, colocar tudo nos seus devidos lugares. Porque no caso, para fazer a dissolução da empresa, né, no caso de encerramento, eles precisam de fazer a notificação a todos os sócios, negociar a saída de cada deles, liquidar a deles que foram dados nesse período da empresa, alterar o contrato de todos os sócios. E se o encerramento não for feito corretamente, o sócio ele poderá responder por obrigações e por meios fiscais e trabalhistas, mesmo depois da dissolução. Isso se for no caso não retirada amigada, né? Porque a junta comercial, mesmo ela havendo acordos, ela pode ser uma dissolução onde pode precisar de meios judiciais. E no caso da dissolução judicial, quando o juiz determina esse encerramento,
o processo ele é diferente ou ele é a mesma coisa? Sim, nesse caso, o processo ele é bem diferente e até mesmo mais complicado, né? Quando tem como um acordo, né, entre as partes, geralmente quando tem chega a esse veredito de tratar em como um acordo, é quando as partes já estão bem decididas que vão fazer a dissolução da empresa, né? Já tem em mente quanto que um vai fazer em relação a pagamentos, quanto que o outro vai em relação à divisão de bens, né? Então eles estão bem formulados em relação a isso, né? Só que quando parte para meios judiciais, é porque ou não há um consenso entre as partes, ou a outra parte está impedida de fazer digamos, de forma consensual, né? Imaginando uma forma, uma possibilidade hipotética, de um dos sócios falecer, né? Ele vir a morrer, né? Durante esse processo de empresa. Necessariamente a parte que ficou em aberto vai para a família, né? Vai para a família. Só que aí a família não quer continuar a sociedade, né? Então ela quer fazer a dissolução e, consequentemente, vai pegar a parte que é com direito, né? Só que fica complicado porque a parte que estava totalmente vinculada, né, não está mais presente, né? A pessoa que está entrando lá geralmente não sabe o que tem para fazer pagamento de tributos, não sabe o que tem para receber dessa empresa, né? Aí o que acontece? Ela parte para meios judiciais, né? Para que o judiciário possa fazer essa averiguação, para que nenhuma das partes seja lesada durante o processo. Então, além de ser um processo mais demorado, mais complicado, né, muda toda a forma que é feito esse processo. Ajuda também a ser averiguado de forma mais justa, né? Por conta da apuração mais detalhada. Sim, eu diria que é o meio mais formal, digamos assim. Sim. Né? Mas ocorre também que os dois, quando estão bem engajados na empresa, né, pode ser que eles entendam bem do assunto, não necessita da ação judicial, mas também ocorre que muitas vezes a parte não esteja totalmente empenhada, né, dentro do processo e falte algumas informações pertinentes e ele ocorra a pedir o processo judicialmente, né? Então são etapas que devem ser respeitadas, né? E que as vontades dos sócios também devem prevalecer. Por questão de onerosidade mesmo processual, né? Para que não haja... Todas claras. Juliane, foi até interessante você tratar desse assunto agora, com esse caso prático, porque é um caso que registra o cotidiano das empresas nacionais, né? Empresas do Brasil. Temos várias, né? E isso não é um caso excepcional. É um caso que acontece diariamente com empresas do mundo afora. Então, o que acontece? No Brasil, antes tinha a Lei 14.195 de 2021, né? Que falava sobre a pluralidade, né? Ela retratava, falavam que diante dessa situação, né, da dissolução da sociedade entre os sócios, essa empresa, para ela continuar de forma regular, ela precisaria, em até 180 dias, de uma reformulação, né? Ele precisaria ser certificada, regularizada para essa situação que está agora, né? Mas a partir após essa lei de 14.195 de 2021, né? Essa função ela foi extinta pelos tribunais superiores, né? A partir dessa lei, ela foi criada uma nova modalidade, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, a chamada de SLU, né? Que veio para substituir nessa ocasião, né? Então, no caso da dissolução, não precisaria mais ter 180 dias. Esse tempo ele foi extinto, automaticamente o sócio pertinente, o sócio que vai ficar com a empresa, né, ele precisa de, vamos dizer que diminuiu a burocracia, né? Sabemos que hoje, para você fazer tudo que refere-se à empresa, é tudo muito burocrático, tudo muito complicado. Então, essa lei, após essa lei, no caso, ela veio para simplificar, né? Você precisa somente de alguns meios para dar na mente dessa empresa sendo uma sociedade limitada e impessoal,
né, que é somente o sócio ele deve fazer a adaptação da cláusula do contrato social e modificar a natureza jurídica dessa empresa. Então, o que era bem complicado, né, agora se tornou, digamos assim, bem mais simples, né, você manter essa empresa. Então, foi uma coisa que está ajudando muito os empresários, principalmente os jovens empresários que estão ensinando em conta esse tipo de burocracia, né? Mas agora, digamos que está bem menor, então veio para acrescentar bastante nessa evolução empresarial brasileira. Então, no caso, o sócio remanescente ele pode continuar a empresa sozinho, né? Tem então Isso mesmo. Agora com menos dificuldade. Aproveitando o ensejo aqui da conversa do Alisson, imagina ter uma empresa com alguns sócios e por conta da desvinculação de um, de certa forma, querer se desvincular da empresa, a empresa ter que se dissolver ou ter que terminar por conta disso. Aí, a partir dessa lei, foi que se aprimorou mais e a pessoa que quer continuar trabalhando, ela vai continuar trabalhando individualmente, sozinho, mas com modalidade pessoal, não é verdade? Mas quando ela não come dentro do prazo, ela pode, essas empresas, automaticamente ela destina a dar um pitch. No caso no Brasil, né, por exemplo, a MTDA, a SA, essas empresas, ela exclui, né, na verdade, a pessoa jurídica, no caso, e continua mantendo apenas o CNPJ. No caso, ela vai ter os impactos, né, esses tais são tais, a obrigação da assessoria dessas empresas, o planejamento tributário delas, a distribuição de lucros dessas empresas, tudo isso é no meio dos impactos fiscais delas. E outra coisa, vem também os impactos trabalhistas, que são a continuidade dos contratados, a cessão de obrigação dessas empresas que busca a responsabilidade por dividir elas e a ausência de decisão contratual dessas empresas, entendeu? Então, no caso, eu queria falar assim, entender porque se não houver feito tudo isso, vocês ficaram dentro do prazo. Na ausência de ela pode ser transformada em solidária, né? Ela é ferramenta de esse tipo de ferramenta para buscar esse projeto e a estrutura da empresa. Se não fizer essa regularização dentro do prazo, a empresa vai automaticamente extinguir. Ela fez. No caso que a empresa mais continua o mesmo CNPJ da empresa. Entende? Então, o bônus desse trabalho prático, ele foi um bom evento para mostrar que devemos dar atenção, né, das formalidades dentro da lei, para que a empresa ela não tenha a ser tributando todos para os sócios, que são os principais que movem a empresa. Por isso que algumas empresas elas buscam um peito que é o advogado, que é a justamente para tratar corretamente desse ponto. Bem, garantir seus direitos, né? Mais das consequências, né, para as empresas também. Ela, no caso, vai ter Então, é um bom exemplo de como a falta de atenção nas formalidades, elas podem trazer grandes consequências, né? Isso, inclusive, impactos fiscais e trabalhistas. Foi o que vocês relataram no decorrer do nosso bate-papo. E agora vamos falar um pouquinho dessas consequências, né? Quais são os principais impactos fiscais da dissolução de uma sociedade? O que mais impacta essa? É necessário, né, que a gente insere logo o CNPJ da empresa, né, quitando todos os tributos e comunicar a Receita Federal, né, e os órgãos competentes, porque, no caso, não pode ficar em aberto. Tem que se encerrar logo o CNPJ, para não dar problema na frente. Isso. E no caso da parte trabalhista, quais são esses cuidados que a empresa precisa ter para que não haja consequências maiores? É muita coisa a ser resolvida, né, no ato de solução de uma empresa.
principalmente as causas trabalhistas, que é, digamos, da empresa o mais importante, né? É o que, vamos dizer que o setor jurídico, ele tende a pegar mais no pé, digamos assim, né? Então, deve ser feito os pagamentos das verbas decisórias, FGTS, as possíveis indenizações, se não regulamentadas, esses tipos de indenizações e regularizações, se não feitas, elas podem ultrapassar a esfera do CNPJ, chegando até nos sócios, né? Então, ela pode ultrapassar o CNPJ e chegar até o CPF. Então, é importante que, durante esse ato de solução, né, seja aprimorada, né, digamos assim, as questões trabalhistas, para que você possa fazer de forma mais rápida, de forma menos trabalhosa, né, e de forma correta, digamos. No caso, comunicar logo com urgência a receita, né? Para poder não ficar os órgãos em aberto, no caso, para o CNPJ não ficar aberto. Isso. A não ter consequências lá na frente. Então, no caso, inclusive pode também ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica, não é isso? Exatamente. Daí vem a importância da gente deixar a empresa toda regularizada. Quando há irregularidade, o patrimônio pessoal, no caso, pessoa física, pode ser inserido na questão da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios irão ser atingidos. Então, alguém mais quer acrescentar algo? Bom, o que eu queria falar é que a gente teve uma conversa bem proveitosa aqui, né? Com participantes totalmente capacitados, como a gente viu, né? E queria te agradecer e te informar também a importância do que está acontecendo aqui, né? Porque a gente está trazendo um tema pertinente, está trazendo um tema que é de fundamental importância, tanto para as pessoas que tendem a ter uma empresa futuramente, como também para aquelas pessoas que já têm empresa, né? Então, tirar dúvidas, solucionar problemas é de suma importância, né? Principalmente nesse meio que a gente está atribuindo, que é a internet, que é o YouTube, que é outros canais de informação que são de fácil acesso, né? Que isso é importante também. Então, eu queria te agradecer pelo convite e te dizer que, caso surja um próximo convite de um tema também que seja, digamos, um outro tema que também seja importante como este, eu estarei à disposição. E também esse tema também ele é importante para os empresários, né? Que para ele não deixar, tipo, a empresa dele, né? Tipo, bem tudo nos seus devidos lugares. E, tipo, ele sempre está corretamente com o CNPJ deles. Os empresários nem sei, mas também para esses jovens que estão ingressando agora em meio de empresas como MEI, né? Que hoje uma das mais comuns, e ajudar eles para procurar um profissional, no caso somos nós, para orientar, né? Cuidando desse Eu gostaria de agradecer também o convite. Sei que foi de suma importância, tanto para a gente quanto para a sociedade em geral, né? A gente vê muitas empresas nascendo e também findando por conta, às vezes, de não observar questões mínimas, aí acabam se dissolvendo, né? E gostaria de agradecer a oportunidade aos nobres colegas também. Foi um prazer estar aqui nessa conversa. Muito obrigada, gente. Foi um bate-papo muito produtivo, de muita informação. Os nossos telespectadores, eu sei que amaram, irão repassar essa informação adiante. E hoje, então, nós entendemos como que nasce uma empresa, como ela se transforma, como ela se dissolve. E tudo isso mostra que se exige a atenção aos requisitos da lei, que é o principal. Seguindo os requisitos da lei, tudo vai dar certo na sua empresa. Com certeza. Eu quero agradecer a presença de vocês, que abrilhantou o nosso café com a jurisprudência, e dizer aqui que estamos abertos a mais debates, que direito empresarial ele é um assunto muito importante, grande, e muitas pessoas elas acabam hoje não abrindo sua empresa por medo e por não conhecer a lei. E a gente passar aqui essa informação para vocês, que caso vocês acadêmicos, isso torna mais fácil para o empresário
né, como futuro empresário. Então, é algo assim esclarecedor. Então é isso, minha gente. O Café com a Jurisprudência aqui está por aqui. E até logo, novamente. E estudar direito é como tomar café. Por quê? Quanto mais se aprofunda, mais que ela fica o sabor e conhecimento.